Bom dia, Deus. É bem verdade que hoje é um período em que todos os cristãos lembram da morte, da ressurreição de Cristo. Mas, falando com você, que crendo ou não em Cristo como teu Salvador, esse vídeo vai ter uma mensagem muito importante para a sua vida, que trata de algo muito importante para a restauração da saúde emocional, a restauração da saúde física. Pois nossa luta do dia a dia, acordando pela manhã, trabalhando, é tudo em volta de uma só palavra. Nós lutamos, trabalhamos, negociamos, buscando uma palavra chamada paz. A razão das nossas guerras travadas, dos nossos conflitos, é sempre buscando paz, mesmo no momento de guerra travadas, mesmo no momento que sangue venha a escorrer, nós estamos sempre buscando uma paz, uma recompensa, e a maior das recompensas chama-se paz. No entanto, meu ouvinte, você que assiste essa série, Movimento contra a Violência Social, entendemos que temos que refletir que a violência não é só quando nós estamos armados com AR-15, 1.40, 1.38, ou seja, qualquer arma de fogo, ou com uma faca. Mas a violência também parte a partir do momento em que nós não compreendemos como nós temos que viver bem. Porque se nós não vivemos bem conosco mesmo, nós não podemos viver bem com o próximo. A gente só dá aquilo que temos. Nós precisamos entender que aonde chegamos, aonde estamos, temos que ter luz, temos que ser perfume. Com nossas falhas, nós temos que ter esse espírito de um cristão que ainda falhando, ainda errando, reconhecendo que está errado. Eu queria trazer para você sobre o momento da crucificação de Jesus. Lá quando ele estava dependurado, os soldados, diz aqui nas escrituras, que os soldados fizeram chacota dele. Rasgavam o manto que estava sobre o corpo dele, e do alto do madeiro ele olha para baixo e ele toca em um assunto. Antes dele desfalecer, antes dele deixar o corpo, porque naquele momento tinha Jesus homem, Jesus Deus. Na cruz tínhamos duas naturezas, o homem Jesus e o homem que é a presença do Espírito de Deus, que estava para se cumprir a missão dele, a missão espiritual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque estava ali a presença do Espírito de Deus se dando como Cordeiro para purificar toda a humanidade dos seus erros, como uma representação do amor de Deus a nós humanos, que na nossa falha todos pecaram, estávamos destituídos de Deus, mas Deus vem ao nosso encontro e nos restaura. Deus nos dá dignidade, Deus nos inclui ao reino dos céus, não porque nós temos méritos, mas porque o amor de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, é inigualável, é imaginável, ou seja, nós não conseguimos nem imaginar esse amor tão grande. Portanto, antes de Jesus deixar a cruz e ele desfalecer, morrer na linguagem que nós usamos, ele fala sobre perdão. Ele olha para os soldados que estavam criando aquela chacota e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso foi registrado aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33 e em diante, que está sendo registrado o momento do processo. Pois então, quando nós encontramos esse texto na Bíblia, nós conseguimos perceber que um assunto de grande importância é o perdão. E a base do cristianismo, ou seja, a casa foi construída, o cristianismo foi construído em cima dessa mensagem, a mensagem de que você tem que perdoar.
O perdão acontece em 3 níveis: o perdoar a si mesmo, o perdoar o próximo e pedir perdão a Deus por suas falhas. Agora, um dos níveis mais difíceis do perdão é você perdoar a si mesmo, por incrível que pareça. Quando você falha, quando você dá conta de que você falhou, você tem a sua consciência que te acusa. E quando a tua consciência te acusa, quando a tua consciência diz que você errou, aí você coloca a sua cabeça no travesseiro, você começa a entrar em um conflito com você mesmo. E esse conflito você precisa aprender a perdoar a si mesmo. No primeiro nível, você tem que olhar para si mesmo como um ser humano frágil, um ser humano que não é perfeito, e aceitar que você errou e que é necessário ter oportunidade de consertar os erros. Depois o outro nível é perdoar a quem te faz uma ofensa, perdoar quem te faz o mal. E esse perdoar o outro é um sacrifício, é você liberar o perdão, porque quem não perdoa acumula para si raiva, o ódio, angústia, a tristeza. E quando você deixa esses sentimentos tomarem conta do seu corpo, porque você não perdoou ou você não esqueceu o mal que alguém fez para você, o que acontece? Aí vai o que nós chamamos de psicossomático, é a soma de sentimentos ruins que vai deixando você com dores estomacais, pressão vai subindo, dor de cabeça, raiva, e pode desencadear em piores consequências, que é aquela angústia profunda, prolongada, que se encontra-se com uma depressão. E isso tudo pode acontecer na sua vida. Portanto, nós falamos do segundo nível, que é perdoar ao quem faz mal a nós mesmos. Porque se você não perdoa a quem faz o mal a você, está fazendo mal a si próprio. E o terceiro nível do perdão é chegar diante de Deus, é entender que você é um ser que é carente de um ser sobrenatural chamado Deus, um criador que te criou, alguém que te fez, e que você falha com ele, que você esquece dele. Então você chega para ele e diz: Senhor Deus, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho, eu esqueci de pedir a tua orientação, eu saí de casa, não pedi, Senhor, que tu me protegesse, eu tomei uma atitude precipitada, e naquele momento, Senhor, eu tomei uma atitude da raiva, da carne, e eu poderia ter dito: Senhor, o que é que eu faço? Então muitas das vezes você errou porque você não consultou a Deus, você errou porque agiu precipitadamente, você errou porque você não deixou Deus ir na sua frente, você agiu na frente de Deus. Aí você reconhece, você diz: nossa, o que eu fiz, Senhor, porque tu estás comigo, tu é o meu protetor, tu é o meu pastor, tu é o meu guarda, o meu vigia, o meu atalaia que me guarda. Por que eu não deixei tu me proteger? Aí você errou com Deus, porque você quis tomar a frente de Deus, você agiu de forma como se você resolveria determinadas situações, quando Deus queria resolver. Então nós falamos do o primeiro nível do perdão, perdoar a si mesmo. O segundo nível é perdoar quem te faz uma ofensa. E o terceiro nível é reconhecer que você é falho, que você precisa pedir perdão a Deus pelos teus erros. Quando nós entramos nesses 3 níveis, a nossa vida emocional, nossa vida física, tudo começa a melhorar ao nosso redor. Porque nós começamos a emitir para o universo um sentimento bom. E se você sorri para a vida te devolve sorrisos e alegrias. Mas se você é uma cara fechada, emburrado, meu querido, é óbvio que ninguém sorrirá para você. Você vai ser uma pessoa mal vista. Então, nós precisamos sim ter o coração cheio de perdão, para que possamos viver bem conosco, com o próximo e com Deus. Esta é a base principal. O cristão que não aprendeu a perdoar, ou o cristão que ainda não entrou na sintonia do perdão, ele ainda não entendeu a verdadeira mensagem do cristianismo. Pois foi o próprio Cristo, antes de falecer, antes de morrer na cruz, ele toca nesse assunto: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. O perdão é um assunto muito importante nesse período em que as igrejas, os cristãos comemoram a morte de Cristo, o ressurgimento de Cristo, a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é dizer o seguinte: que Cristo renasceu no meu coração. Mas quando ele renasce no meu coração, ele está dizendo o seguinte:
o seu corpo, a sua mente agora vai ter que pensar como eu penso, perdoar aquele que está te ofendendo. Aí você vai ter uma vida de paz. Porque lembra o que eu falei no início? Nós lutamos por isso, por paz. E para ter paz é preciso ter um coração cheio de perdão. É preciso perdoar. É preciso aprender a perdoar.